Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, criador do canal, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 3 últimos aportes da carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o 37º, o 38º e o 39º aporte da carteira do canal. Como eu estava um pouco atrasado, né, mostrando os aportes para vocês já um pouco atrasado, e as últimas semanas eu tive muitas coisas, foi muito difícil de gravar, então eu decidi juntar todos esses aportes nesse vídeo. Além do mais, os aportes que eu fiz não foi nenhum ativo novo. Eu aportei em ativos que eu já tenho dentro da minha carteira e já mostrei para vocês, né, o racional, por que eu comprei esses ativos, já tem vídeo aqui no canal. Então, eu decidi juntar todos esses aportes, que são todos os aportes ali do mês de setembro. O 36º eu já mostrei para vocês, já tem um vídeo desse aporte, que foi no começo do mês de setembro. E agora, nesse vídeo, eu vou mostrar todos os aportes restantes do mês de setembro. Então, nesse vídeo, a gente finaliza o mês de setembro. E quem sabe daqui em diante, em vez de fazer um vídeo maior, semanal, referente aos aportes, eu não junto todos os aportes no mês e faço um resumo do mês, mostrando não só os aportes que eu fiz na carteira do mês, como também como a carteira se comportou, os principais notícias do mês e assim por diante. Eu acho que vai ser bem mais interessante se eu fizer dessa maneira, principalmente porque agora, como a carteira ela já está com bastante ativos, e a minha ideia não é ficar girando a carteira, vendendo e comprando toda hora, como daqui para frente eu vou aportar nos ativos que eu já tenho na carteira, muito provavelmente, então não vai ter algo novo para sempre estar mostrando. Então acho que seria bem mais interessante eu fazer um vídeo do resumo do mês, mostrando todos os aportes que eu fiz dentro do mês em um vídeo só. Né? Um vídeo que nem que seja um pouco maior, mas mostrando o resumo do mês. Isso também vai me liberar tempo para conseguir fazer vídeos de outros assuntos, mostrando, por exemplo, outros fundos imobiliários, outras ações, fazendo análise de outros ativos. Até deixe nos comentários um ativo que você gostaria que eu analisasse. Mesmo que eu não vá colocar esse ativo na carteira, de repente é interessante de fazer análise de outros fundos imobiliários. Eu estou sempre analisando outros fundos imobiliários e muitas vezes eu não coloco dentro da minha carteira por alguns motivos. E seria interessante eu passar isso para vocês aqui no canal também. Então a minha ideia é fazer novos vídeos aqui no canal, sempre voltado para o mundo dos investimentos. Bom, então para começar, eu já vou mostrar para vocês os aportes que eu fiz. Esses 3 últimos aportes do mês de setembro, toda semana eu deixei R$50 na reserva de oportunidade, que é aquela renda fixa do próprio Banco Inter, no CDB do Banco Inter, liquidez diária, qualquer momento eu posso resgatar. Eu deixo esses R$50 lá como uma reserva de oportunidade. No momento que tiver uma crise, os ativos estiverem caindo, eu posso usar esse dinheiro para comprar as ações, os fundos imobiliários mais em conta. Então, nos 3 aportes eu investi R$50 nesse CDB. O restante, juntamente com os dividendos que eu recebi, que eu vou mostrar para vocês o quanto que eu recebi de dividendos no mês de setembro, eu comprei mais cotas de fundos imobiliários e mais ações. Então, aqui na tela, no dia 12/9, eu fiz mais um aporte em Transmissão Paulista. Eu já fiz um vídeo, até bem recente, de quando eu comecei a comprar Transmissão Paulista, e no final desse vídeo eu vou deixar esse vídeo em destaque, caso você não viu, para você ver, para entender o porquê que eu comprei Transmissão Paulista. Então no dia 12/9 eu comprei 8 ações de Transmissão Paulista, paguei R$24,60, então gastei ali R$196,80. Já na outra semana, no dia 20/9, eu comprei mais TRXF11, que é um fundo imobiliário de renda urbana, que eu já fiz também o vídeo mostrando a análise desse fundo, né, o que me levou a comprar esse fundo imobiliário. No final desse vídeo eu vou deixar esses 2 vídeos, tanto do Transmissão Paulista, como também analisando o fundo imobiliário TRXF11. Então, no dia 20/9, eu fiz mais um aporte nesse fundo imobiliário, comprei 2 cotas a R$105,23, então eu gastei R$210,54. No dia 30 de setembro, último dia ali do mês de setembro, eu fiz mais um aporte em Transmissão Paulista. Era uma semana que eu investi em ações, então comprei mais 9 ações de Transmissão Paulista a R$24,32, gastando R$218,79. Esse foi o 39º aporte. Então já mostrei aqui para vocês os 3 últimos aportes no mês de setembro. Como vocês viram, eu comprei mais Transmissão Paulista, mais TRXF11, que são os fundos imobiliários e as ações que eu já tinha colocado na carteira e mostrei já para vocês os indicadores. Então, eu aproveitei para adquirir mais cotas desses fundos, mais ações de Transmissão Paulista e aumentar a participação deles dentro da minha carteira. E agora eu vou mostrar para vocês como que se comportou a carteira no mês de setembro. Então eu vou abrir aqui o Kim, vou mostrar para vocês também os proventos, né, que eu recebi no mês de setembro. Vamos lá? Bom, então aqui dentro do Kinvo, como vocês podem ver aqui no cantinho, em setembro, o Ibovespa caiu 3,07%.
e eu já vou comentar logo algumas notícias do que por que será que a bolsa ela caiu no mês de setembro e continua caindo agora em outubro. A minha carteira, ela caiu também, porém ela caiu menos do que o Ibovespa, ó, caiu 2,73%. Isso indica que os meus ativos são mais defensivos do que o geral, a média do Ibovespa. Enquanto o CDI ele subiu, né, o CDI é uma linha reta, ele subiu 0,84%. Clicando aqui nos ativos dentro da carteira, a carteira ela ainda está bem dividida em ações e fundos imobiliários, né? Então metade para cada um, porém as ações elas não caíram tanto quanto os FIIs. Os fundos imobiliários eles caíram muito, principalmente agora no final de setembro e começo de outubro, os fundos imobiliários eles caíram bastante. Então, como que está a composição da minha carteira agora, no final do mês de setembro? Ó, Santander é a minha maior posição, 8,83% da minha carteira é Santander, totalizando ali quase R$ 700. Transmissão Paulista se tornou a segunda minha segunda maior posição, é 8,54%. Então eu já comprei bastante Transmissão Paulista e agora eu vou, agora no mês de outubro, esperar um pouco, né? Vamos ver outras ações, aumentar a participação em outras empresas. XPSF 11 é um fundo imobiliário que caiu bastante, está com uma queda bem grande, mas ainda se torna a terceira maior posição da minha carteira, 8,24%. Depois nós temos CEMIG, que é uma ação que subiu bastante desde quando eu comprei, 7,78% da minha carteira. Sanepar, 7,55%, que subiu também um pouquinho. BB Seguridade subiu também quase 10%, 7,35% da minha carteira. Depois temos 3, 4, 5 fundos imobiliários em sequência. O PATL11, um fundo que caiu um pouquinho, mas ainda tem 7,34% da minha carteira. Temos o HFOF, que caiu bastante, é um fundo de fundos que caiu bastante, então eu estou bem de olho nele, de repente de aportar um pouco mais nele agora em outubro, ainda representa mais de 7% da minha carteira. Kizu 11, quase 7%, Gari 11, depois HSML, o Gari 11, Kizu 11 e HSML, um subiu um pouquinho, outro caiu um pouquinho, então tá ali quase na média. A Lupar, ela tinha disparado um pouquinho, depois retornou agora. E ainda representa 6,19% da minha carteira. E as duas últimas posições da minha carteira é Bradesco, com 5,35%, e TRXF11, que é o fundo imobiliário que eu venho aportando, né, agora recentemente, 5,22%. Então, muito provavelmente agora, em outubro, eu venha a aportar nesses fundos imobiliários, nessas ações que estão aqui embaixo na minha carteira, para que eles subam um pouco a participação dentro da minha carteira e todos fiquem com uma participação média ali de 7, 8, 6%, né? Que eles fiquem ali pareados. Como vocês podem ver, não tem nenhum ativo que representa uma grande participação na minha carteira. E é isso que eu quero. Eu não quero estar muito alocado em um ativo só. É bom ter essa diversificação, né? Escolhendo bons ativos sempre. Vamos ver agora os dividendos, né? Então vou clicar aqui em análise, proventos, a gente consegue ver os dividendos recebidos na carteira nos últimos meses. Então descendo um pouco aqui, vou pegar somente desse ano, ó, que a gente percebe que vem subindo o pagamento de dividendos mês a mês. Em setembro, ó, eu recebi R$ 33,26 de dividendos. É verdade, foi menos do que agosto. Agosto foi R$ 85. Porém, em agosto eu recebi muito dividendo de duas ações, que é CEMIG, que pagou R$ 27,30, e BB Seguridade, que pagou R$ 23,65. As ações, diferentes dos fundos imobiliários, muitas delas pagam às vezes uma vez por ano, 2 vezes por ano, algumas 4 vezes por ano. Somente poucas ações que pagam todo mês. E mesmo que pague todo mês, por exemplo, Bradesco paga todo mês 1 centavo por ação praticamente. E aqui, alguns meses ele paga um pouco mais. Então não é muito relevante. Agora, os fundos imobiliários, eles já pagam todos os meses. Então é um pouco diferente das ações. Então todos os meses os fundos imobiliários eles pagam. Por isso que mês a mês, ó, o importante é estar subindo a quantidade de dividendo recebido. Como vocês podem ver que é o que está acontecendo na minha carteira. Alguns meses vai ter uma porrada maior, que vai receber dividendo de ações. Por exemplo, agora em agosto. Poxa, saiu de 31 em julho para 85 em agosto. E agora setembro caiu, mas não caiu para baixo de 31, que era julho. Caiu para 33. Então é isso que importa para mim, né? Tá recebendo sempre cada vez mais. Agora em outubro, ó, 39, que eu vou receber de dividendo agora em outubro, já tem programado. Então, pessoal, a ideia é essa, receber cada vez mais dividendos para que eu possa usar esse dividendo e aportar todos os meses. Um aporte maior. Além do aporte que eu já faço, usar o dividendo para comprar mais cotas, mais fundos imobiliários, mais ações, para que meu dividendo no futuro seja maior e assim a gente comece a fazer a bola de neve girar. Bom, pessoal, como eu mostrei para vocês, então o último mês de setembro foi um mês que a bolsa começou a cair. E isso continua agora em outubro, né? Esse aqui é o gráfico da rentabilidade da carteira desde o começo do ano. E como vocês podem ver, ó, aqui no começo de setembro, a gente começou setembro com a carteira com 8,84% de
alta, enquanto o Ibovespa estava com 2,18. Então a carteira no começo de setembro estava ganhando do CDI, ganhando do Ibovespa. Porém, ao longo do mês de setembro, ó, até ali no meio do mês de setembro, ainda estava muito bem. E depois começou a descer, até que no último dia de setembro, no dia 30, a carteira já estava só com uma rentabilidade de 6, enquanto o CDI já tinha uma rentabilidade maior que a carteira e o Ibovespa estava até caindo um pouco. Isso é com base de comparação desde o começo do ano, tá bom, pessoal? Não desde o começo da carteira. Apesar de que a gente começou a aportar esse ano, então é praticamente desde o começo da carteira. Mas enfim, é só para vocês entenderem, né, que base que eu estou olhando fazendo essa análise. Bom, então como vocês podem perceber, no meio do mês de setembro para cá, o Ibovespa vem caindo e continua a queda aqui no mês de outubro, como vocês podem ver. O que aconteceu ali no meio de setembro para cá que possa explicar essa queda do Ibovespa? Então, no dia 18 de setembro, foi a super quarta, o dia em que tanto o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, como o Banco Central do Brasil, definiu a taxa de juros para o país. O Fed, ele reduziu a taxa de juros americana, então caiu ali 0,5 ponto percentual. Então caiu ali de 5,5 no máximo até 5. Eles trabalham numa banda, né? Então hoje a taxa de juros americana está entre 7,75 e 5. Então ele reduziu 0,5%. Enquanto no Brasil, o Banco Central brasileiro, ele subiu, voltou a subir a taxa de juros. Então já estava caindo havia mais de um ano caindo a taxa de juros e agora em setembro voltou a subir. Foi pouco, foi 0,25%. Porém, ambos os bancos centrais já sinalizaram que podem continuar fazendo esse movimento. Tanto o Banco Central americano falou que pode continuar descendo a taxa de juros se a inflação lá estiver controlada, e o brasileiro o contrário. Se a inflação aqui continuar alta, o governo continuar tendo cada vez mais gastos, né, não cuidado fiscal, continuar tendo gastos acima do que arrecada, o Banco Central pode continuar subindo a Selic. O Banco Central americano reduzir a taxa de juros o torna menos atrativo e faria com que o dinheiro migrasse de lá para países como, por exemplo, o Brasil. Isso seria bom para o câmbio, o dólar cairia e isso ajudaria a inflação aqui também a cair e o Banco Central até diminuir a taxa de juros. Porém, como o governo ele não está conseguindo manter as contas públicas em dia, né, está gastando cada vez mais, em vez de tentar cortar gastos, está tentando aumentar impostos, então o Banco Central brasileiro subiu a taxa de juros e já passou o comunicado de que pode continuar subindo. Então aquela ideia de no começo do ano, que no final do ano de 2024, 2025, a taxa de juros já estaria ali em menos de 10%, 9%, isso provavelmente não vai acontecer. E isso não caiu muito bem no mercado, né? Porque como a taxa Selic aumentou e agora deixar o dinheiro na renda fixa está valendo mais, está dando um retorno maior, então a bolsa de valores se torna menos atrativa. Porque por que uma pessoa vai investir em ações e fundos imobiliários se agora a renda fixa está pagando mais? Entende por que a bolsa se torna menos atrativa? E esse movimento na taxa de juros fez com que os investidores provavelmente vendessem as ações, vendessem fundos imobiliários para migrar o dinheiro para a renda fixa. E isso faz com que as cotas dos fundos imobiliários e das ações caia. Por isso que a Bolsa de Valores ela está sofrendo nessas últimas semanas. Os fundos imobiliários têm caído bastante, principalmente os fundos imobiliários, né, que as pessoas compram muito pensando somente no dividendo. Se a renda fixa está pagando mais, o fundo imobiliário ele vai cair de preço. E o movimento contrário também é verdade, também acontece. Se a taxa Selic caísse, se tornaria menos atrativo deixar o dinheiro na renda fixa, migrariam dinheiro para a bolsa e aí os ativos iriam subir. Os fundos imobiliários, as ações, elas iriam subir. Então, esse movimento do Banco Central, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, fez com que ali a bolsa ela diminuísse, né, a quantidade, os ativos ficassem mais baratos. Pensando por o lado de investidor, uma pessoa que está acumulando capital, eu vou aproveitar esse momento para comprar mais cotas, mais fundos imobiliários, mais ações, aproveitar que eles estão mais baratos e colocar mais dentro da minha carteira, né? Eu prefiro comprar uma ação em um fundo imobiliário mais barato, assim eu vou conseguir comprar mais cotas e no futuro receber um dividendo maior. Então vamos pensar por esse lado. Outra notícia muito importante que aconteceu agora em setembro, não foi nem em setembro, foi ali no dia 1º de outubro. Então no final do mês de setembro, começo do mês de outubro, a agência Moody's elevou o rating do Brasil a BA1 e o país ficou a um passo do grau de investimento.
peraí, o que é tudo isso, né? Agência de classificação de risco, rating. Bom, para ajudar os investidores aonde investir o seu dinheiro, existe agências de classificação de risco que dá notas tanto para países como para empresas. Esses países e essas empresas recebem as notas dessas agências para mostrar para o investidor o seguinte, ó, essa empresa aqui pode investir nela que ela tem uma nota excelente, dificilmente ela vai te dar um calote, ela paga tudo certinho. Ó, essa empresa aqui, ela já deu calote, ela tem uma nota ruim. Então, toma cuidado ao investir nela. Entendeu o que essas agências de risco fazem? Existem três principais, que é a Standard Poor's, a S&P, a Moody's e a Fitch. Essas três agências, elas dão as classificações também para os países. Por exemplo, note essa tabela. Eu acho que com essa tabela você vai conseguir entender melhor. Então aqui estão todas as notas de classificação de risco. Note ali onde está a bandeirinha do Brasil. A primeira agência é a Fitch, a do meio é a Moody's e a terceira é a S&P Standard Poor's. Bom, o Brasil, ele está quase ali na faixa cinza. Dessa faixa cinza acima, significa que são países de grau de investimento, com um grau de investimento. Se o Brasil tiver ali naquela faixa cinza, então na Moody's, se o Brasil subir mais um degrau, o Brasil ele é classificado como um país que pode investir, que tem o grau de investimento. É como se ali na faixa acima para cima, o Brasil tivesse a nota de 5 a 10. E da faixa cinza para baixo, então nas duas faixas vermelho, a vermelha mais clara e a vermelha mais forte, é como se fosse de 5 até 0. O Brasil agora no momento, ó, vamos colocar ali na Fitch, tá com uma nota 4, 4,2. Na Moody's está 4,8, ó, quase 5, quase na metade. E na S&P também está ali na mesma nota que a Fitch. Então, se o Brasil ele não conseguir chegar ali na cinza, no grau de investimento, muito dinheiro de grandes fundos não consegue vir para o Brasil. Como assim? Existem grandes fundos de pensões, fundos administrados por gestores, que as pessoas colocam dinheiro, que dentro do seu regulamento diz que não pode ser investido em países que não têm a classificação de grau de investimento. Então, enquanto o Brasil não chegar ali na faixa cinza, não vai ser possível que esses investidores invistam dinheiro aqui no Brasil. Então, mesmo que esses investidores, mesmo que esses gestores queiram investir no Brasil, eles não podem, por uma lei interna do próprio fundo. Então seria muito bom para o Brasil se ele conseguisse subir mais esse degrau, porque aí destravaria bilhões de dólares para serem investidos no Brasil. E se todos esses gestores trouxessem esse dinheiro para o Brasil para investir aqui, iria fazer com que o Brasil se apreciasse, né? O Brasil se tornaria mais interessante, o real iria se valorizar, então o dólar iria cair com relação ao real. O dólar caindo bastante ajuda na inflação, para a inflação também cair. As taxas de juros, né, taxa Selic, regulada pelo Banco Central, também poderia cair, visto que a inflação seria menor, e isso iria ajudar a economia a aquecer, que foi o que aconteceu nos anos de 2008 até 2012, 13. Em 2015, por volta de 2015, o Brasil perdeu. Ele estava ali no grau de investimento, na faixa cinza, e ele desceu ali para a faixa vermelha. E foi isso que fez com que o dólar explodisse. Lembra quando o dólar chegou ali a 1,80, menos de R$2? O Brasil estava nessa faixa cinza, ele estava com um grau de investimento que ganhou lá em 2008. E aí depois ele perdeu e aí o dólar disparou. E isso foi muito prejudicial, né, para a nossa economia. Então é uma notícia muito boa, né, saber que a Moody's, ela subiu o Brasil, né, um degrau. Ainda não estamos no grau de investimento, mas se o governo trabalhar, fizer a lição de casa, o Brasil pode chegar no grau de investimento e isso seria muito bom. O lado ruim, por assim dizer, é que eu acho muito difícil isso acontecer, vendo como que esse governo ele está agindo na economia, né? A gente vê que o governo não está preocupado em cortar gastos, e sim em aumentar a arrecadação. Isso é um pouco preocupante. O fiscal não está tão bom, o Brasil ainda gasta muito mais do que arrecada, né, ainda está no vermelho. E se o governo não pensar em cortar gastos, isso provavelmente vai ser muito difícil de fazer as agências de classificação de risco subir a nota do Brasil. Enquanto o Brasil não pensar em cortar gastos, começar a ter um superávit fiscal, né, começar a arrecadar mais do que gasta, então vai ser muito complicado. E fora que a gente já paga uma carga tributária muito grande, então é muito difícil o governo colocar mais imposto em cima das pessoas, né? Então o governo tem que pensar mais em cortar gastos do que aumentar a tributação. Mas vamos ver, né? Vamos ficar de olho em como o governo vai agir daqui para frente, para a gente também ver como que vai acontecer, o que vai acontecer com os nossos investimentos.
Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você goste desse novo modelo aqui no canal e não se esqueça de deixar nos comentários um ativo para eu analisar ou uma ideia de vídeo para eu fazer, ok? Se você gostou também, curta e compartilha com um amigo que isso ajuda bastante no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!